Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, no nosso vídeo, nós iremos falar sobre um tema que traz dúvidas e até mesmo um certo incômodo para muitas pessoas, né? Como está aí no título, nós iremos falar sobre o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Mas que pecado é esse e o que acontece se o indivíduo cometer esse pecado? Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu te peço para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações e se no final do vídeo você tiver gostado, deixe também o seu like, um comentário sobre aquilo que você achou sobre o vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube esteja recomendando esse vídeo para outras pessoas e assim juntos estaremos pregando o Evangelho. E agora eu te convido a juntos fazermos uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, 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 aqui estamos juntos, ó Pai, para estudar a Tua Palavra. Nós iremos hoje, ó Pai, estudar o tema, sobre o pecado imperdoável. Então nos dê entendimento, nos dê sabedoria para compreender essa mensagem, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora que já oramos, te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12, e nós iremos ler os versos 31 e 32. A Palavra de Deus nos diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo ou falar contra ele? E por que esse pecado é considerado imperdoável? E por que também é mais grave falar contra o Espírito Santo do que falar contra o próprio Jesus Cristo, como nós acabamos de ler aqui? Vamos iniciar analisando o contexto dessa passagem. Esse capítulo 12 aqui de Mateus, ele vem descrevendo desde o início um conflito entre Jesus e os fariseus. O capítulo, ele já se inicia com os fariseus confrontando Jesus Cristo por ter colhido espigas no dia de sábado. Na visão deles, esse foi um ato ilegal de Jesus. E o relato então continua, dizendo que Jesus, partindo dali, ele entra em uma sinagoga e ele realiza, a cura de um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E mais uma vez, os fariseus então começam a acusar Jesus de estar violando o mandamento do sábado. E eles então começam a conspirar, contra Jesus, planejando ali uma forma de tirar a vida de Cristo. E a partir então ali do versículo 15, nós vemos Jesus mais uma vez se afastando dos fariseus e ele então começa a curar, todos os enfermos daquela vasta multidão que o seguia. Mas Jesus ia curando e ia ao mesmo tempo advertindo aquelas pessoas que não espalhassem, os milagres que ele estava realizando, para assim não provocar desnecessariamente a ira, dos líderes judeus. Porque quanto mais aumentava a sua popularidade, mais forte era a oposição contra ele. E entre todos aqueles enfermos que Jesus estava ali curando, ele realiza a cura de um endemoniado, cego e mudo pelo poder do Espírito Santo. E diante desse milagre, o povo ficou extremamente admirado e eles começaram então a perguntar: será esse o filho de Davi? É o que nós vemos, nos versículos 22 e 23 do capítulo 12 de Mateus. Ou seja, eles deixaram subentendido que Jesus apresentava evidências de ser o Messias prometido. E é claro que isso então enfureceu, os fariseus que estavam ali perto. E eles começaram a murmurar, dizendo que Jesus ele estava sendo controlado, dominado por Beelzebu, o maioral dos demônios. Como eles não podiam negar o milagre que havia acabado de ser realizado por Cristo, então eles começaram a tentar, dar os créditos aos poderes demoníacos. Mas Jesus então responde que não poderia ser assim, porque se Satanás estava lutando contra ele mesmo, então o seu reino não poderia subsistir. Agora veja, aquelas pessoas estavam rejeitando a obra do Espírito Santo na vida delas e ainda acusando Jesus de ser usado por Satanás, quando na verdade Jesus ele tinha realizado aquele milagre unicamente pelo poder do Espírito Santo. Só que lá em João, no capítulo 16, versículo 8, nos diz que é obra do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém resiste persistentemente à obra, à atuação do Espírito Santo na sua vida, como os fariseus estavam fazendo aqui, é impossível haver convicção a respeito das coisas que são essenciais à salvação. É impossível a pessoa reconhecer que está no erro e então buscar o quê?
abandonar o seu pecado. Porque se a pessoa não reconhece, não é convencida pelo Espírito Santo de que está pecando contra Deus, então automaticamente essa pessoa não vai ver necessidade em abandonar aquele pecado. Então o que é o pecado imperdoável? O que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, quando ele trabalha no seu coração e você então o rejeita persistentemente, constantemente. Só que cada vez que você rejeita a obra, a atuação do Espírito Santo na sua vida, mais e mais endurecido vai ficando o seu coração. Você fica mais e mais insensível ao chamado do Espírito Santo. Então entenda, o pecado imperdoável não é um ato de ignorância. Não é você cometer um pecado sem nem saber que está pecando ou sem nem perceber que pecou, mas é uma recusa constante, insistente, progressiva e desafiadora em ouvir a voz do Espírito Santo. É quando você está cometendo um pecado e o Espírito Santo está ali te mostrando que aquilo não é agradável a Deus, está ali trabalhando, atuando no seu coração e você continua rejeitando persistentemente a obra dele, até que você já não sente mais a necessidade de se arrepender. Aquilo para você já não é considerado mais um pecado. Você perde o contato com Deus e com o Espírito Santo. É você insistir em algo que você sabe que é errado, mas você vai insistindo tanto que chega uma hora que aquilo deixa de ser errado para você. Então não é que Deus não esteja disposto a perdoar. Claro que não. Deus, ele quer perdoar, ele quer te ajudar, ele quer te libertar do pecado. Mas é quem está cometendo o pecado que não quer receber o perdão de Deus. E infelizmente o indivíduo que pecou contra o Espírito Santo, ele selou o seu destino. Está eternamente perdido. Porque o agente que provoca o arrependimento no nosso coração é o Espírito Santo. E se o indivíduo já não ouve mais a voz do Espírito Santo, já não sente mais a obra, a atuação do Espírito Santo, é impossível se arrepender. E você, talvez nesse momento esteja se perguntando, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu cometi o pecado imperdoável? E eu gostaria de te dizer nesse momento que se você está sentindo essa preocupação de ter cometido o pecado imperdoável, essa preocupação em si mesma é uma evidência de que você não cometeu esse pecado, que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque essa preocupação é o próprio Espírito Santo que está causando dentro do seu coração. O indivíduo que pecou contra o Espírito Santo, que cometeu o pecado imperdoável, sequer se preocupa com isso. Mas deixa eu te dizer também uma outra coisa. Se você tem cometido algum pecado no qual o Espírito Santo está te incomodando, no qual o Espírito Santo tem te convidado diariamente a abandoná-lo, não resista mais ao chamado do Espírito Santo. Eu sei que é difícil sim abandonar hábitos pecaminosos, mas não é impossível. Decida hoje ir até Jesus em oração e confesse os seus pecados. Confesse aquilo que tem te afastado do Pai e peça a Ele ajuda, forças do alto para mudar o rumo da sua vida. Jesus, Ele quer te transformar, Jesus, Ele quer te perdoar, Ele quer te libertar desse pecado. Ele quer te dar a vitória, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa deixar Jesus entrar aí dentro, porque talvez hoje você ainda não tenha cometido o pecado contra o Espírito Santo. Mas se você continuar persistindo em algum erro e ignorando o chamado de Deus, ignorando a atuação e a obra do Espírito Santo, você pode vir sim a cometer esse pecado. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com o que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, se você está sentindo o toque do Espírito Santo, não rejeite mais. Não rejeite mais o chamado de Jesus Cristo. Permita, deixe Cristo entrar na sua vida e tenha certeza que a sua vida será completamente transformada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos de notificações e também, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque toda semana eu posto vídeos aqui no canal sobre a Palavra de Deus. Aguardo você para o próximo vídeo, que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.